A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Tudo que estamos fazendo durante todo o mês, desde o mês de julho, agosto, setembro, outubro e ainda entrando em novembro, nós estamos batendo na mesma tecla sobre a questão da presença. Assim como nós ficamos meses falando sobre a divindade, a deidade suprema do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sempre agora batendo prego bem batido, cravando bem direitinho, para que a tábua não se solte, a respeito do ministério que Deus desempenharia no tempo do fim. E nós estamos lendo sempre de Mateus 24, estamos lendo estas escrituras sempre quando falamos sobre a doutrina da presença, uma vez que se trata da parúcia de Cristo, ou do aparecer de Cristo, e vamos sempre avançando neste tema. Vocês já sabem isto de cor salteado, os irmãos que ouvirem a continuação desta série, poderá ver que estamos sempre repetindo esta escritura. E quando Jesus ia saindo do templo, Mateus 24, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Você sabe que Salomão passou 40 anos, no templo de Salomão, para que o templo ficasse pronto. E aquilo foi derrubado e depois foi reerguido no templo de Herodes, Foi feito um trabalho muito grande e o templo foi levantado outra vez. E os discípulos agora estavam admirando e mostrando para Jesus. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E em sequência eles perguntaram quando seriam estas coisas, quando seria o sinal então da sua presença, que ele estaria presente para estabelecer o reino, e quando seria o fim da era, o fim do sistema humano. Eles esperavam que Jesus então fizesse um trabalho naquele tempo, e Jesus então deu todas estas profecias na sequência, onde ele fala os acontecimentos que estão dentro da 70ª semana de anos, profetizado por Daniel, relacionado ao fim dos tempos. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, versículo 4, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores, e assim sucessivamente. Então, Jesus falou todos os acontecimentos do tempo final, dizendo que eles não cuidassem para não serem enganados por aqueles que apareceriam, dizendo que também estavam falando em nome de Deus. Oremos.
E assim, Pai bendito, conhecendo estas Escrituras e o que nela está registrado, e estas passagens podemos em nossos lares ler com atenção, e juntando isto com o ensino que tu nos tem trazido neste tempo final a respeito do teu próprio ministério, deste ministério de Filho do Homem, quando primeiro é o homem ungido e depois o povo ungido, recorremos a ti nesta hora, no nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo tome controle sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, e que possamos adorar a ti em espírito e em verdade, que teu nome seja glorificado em teus filhos nesta hora. Pedimos encarecidamente que o Senhor cure os enfermos e os necessitados que há entre nós. E a necessidade que temos, que nada neste mundo poderá satisfazer, que possamos encontrar o deleite na Tua palavra, o deleite no Senhor. Que passos verdejantes, que águas tranquilas seja nosso alimento, nossa bebida nesta hora. E que o Teu Espírito Santo nos alimente com a Tua palavra. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Vocês podem se assentar. Então, para aqueles que já levaram, para aqueles que já pegaram este sermão, esta geração, assim que eu soube deste título, eu pedi para o irmão Diógenes agilizar esta tradução, já que estávamos pregando sobre a parúcia, sobre a presença de Cristo, e este tema do irmão, que o irmão Liveio nos trouxe, também está falando a respeito destas coisas. Então eu disse, o irmão traduz então o mais rápido possível, porque eu gostaria de inserir isto, de deixar registrado estes comentários do irmão Liveio dentro da série Presença. E eu achei muito importante a introdução, como sempre é importante as introduções que o irmão Diógenes faz, onde ele diz que neste seu último estudo doutrinário, o reverendo Liveio tratará de forma bem específica sobre o ensino do irmão Branham relacionado à presença de Deus, como mencionado nas Escrituras, enfatizando que ele próprio já tinha ministrado desde 1977 sobre os seus esclarecimentos do real significado da palavra parúcia, que foi de uma maneira extremamente equivocada traduzida por vinda, conforme o irmão Veio irá aqui provar. Esse estudo terá ainda uma continuidade na semana seguinte com o sermão Presença e Papéis. Então, em um fim de semana, o irmão Liveio pregou sobre esta geração. Na semana seguinte, ele pregou Presença e Papéis, que foi traduzido quase há mais de um ano atrás, e acredito que vocês têm em mãos. Então, os comentários do estudioso Rother, dos quais o irmão Veio fará aqui um breve uso, mostra que no Monte da Transfiguração, a presença de Cristo revelou a glorificação da presença por vir. Sua transfiguração foi, na verdade, uma manifestação de sua presença e não de sua futura vinda, revelando a majestade da pessoa glorificada. Neste sentido, a parúcia não teria nada a ver com a vinda e o retorno físico de Jesus. Portanto, a tradução da palavra grega parúcia, por vinda, estava totalmente errada, criando uma grande desarmonia com as Escrituras quando analisada dentro do seu contexto. E como criou uma desarmonia, claro que as pessoas confundiram a parúcia com a vinda. Ficaram esperando a vinda, sem saber que antes da vinda, que é o retorno de Jesus Cristo nos ares para encontrar com os seus, as pessoas ficaram sem saber que antes disso teríamos aqui na terra a manifestação da presença. E esta manifestação da presença conta com o ser pessoal, Deus mesmo, aqui na terra, né, vindicando a si mesmo na forma do pilar de fogo, deixando-se fotografar, falando através de uma carne humana, usando lábios humanos, trazendo à tona o mesmo ministério que Deus teve, o que Deus fez ou realizou, através de seu Filho Jesus Cristo, porque é outra vez manifestação do Filho do Homem. Lá, Deus usando seu Filho, cá, Deus usando um profeta.
Então, por as pessoas terem a Bíblia de forma desarmônica, eles não conseguiram entender que ministério foi este que foi realizado no tempo do fim, quando William Branham, ou Deus levantou William Branham com esta mensagem, precursando a segunda vinda de Cristo. Então, o irmão Branham começou a pregar, dizendo que as pessoas olhassem com atenção, porque há uma diferença muito grande entre aparição e vinda. A aparição que o irmão Branham se refere é a presença, que vem do grego parúcia. Parúcia. Por isso, tradutores como Rotherham, ele quando traduziu a Bíblia enfatizada, ele deixou a palavra equivalente do grego, onde estava parúcia, ele deixou presença. Os outros tradutores, dos quais nós usamos durante tantos anos a tradução, na parte parúcia, eles traduziram vinda, e aí desarmonizou tudo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, vocês percebem que quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais fica mais esclarecido, não fica? Fica mais claro para nós. E isso tem que ficar tão claro para nós, a ponto de você poder explicar do mesmo jeito que você ouviu, do mesmo jeito que você aprendeu, porque nós temos fontes onde buscar isto, onde nos aperfeiçoar neste aprendizado, onde comprovar de todas as formas que isto está correto. Portanto, o termo original parúcia aparece nas Escrituras 24 vezes, cujo significado mais apropriado é presença, ou algo que está perto ou próximo. E nas situações quando é referida à pessoa do Senhor Jesus Cristo, elas remetem não à sua vinda física, mas sim a um evento específico, que anteciparia o seu retorno de fato. Na verdade, a palavra parúcia estaria apontando para um período no futuro, mais ou menos estendido, onde um evento deveria ocorrer dentro de uma cadeia de outros eventos que constituiriam uma série de intervenções divinas. Portanto, segundo Rotherham, somente o seu cumprimento de fato é que poderia dar uma ideia mais precisa sobre o que exatamente se trataria. O que é interessante nos comentários do irmão Diógenes é que ele não coloca nenhuma palavra sua. O comentário introdutório que ele faz de cada uma de suas traduções, ele tira tudo dentro do texto, ele faz um resumo de toda a mensagem, né, do que ele traduz, ele estuda o tema, ele entende do que está se tratando, então por isso ele faz uma introdução, ele apenas não traduz um texto. Não. Quando ele termina a tradução daquele texto, ele sabe o que o texto significa. É como você contar uma história e em seguida você poder recontar ela para qualquer pessoa. É como você ler um livro e depois fazer um resumo dos acontecimentos daquele livro. Você apenas não leu por ler. Tem pessoas que dizem, eu já li a Bíblia todinha, mas não sabe onde está nenhum livro, né? Não sabe onde está nada, não lembra, não gravou nada. Bem, tem pessoas e pessoas, né? Existem mentes e mentes. Existe mente que tem esta facilidade. Então, o irmão Liveio, quando ele pregou esta geração, ele passou para a sua igreja os comentários do Dr. Rotherham. Como você tem a Bíblia Scofield, nós temos os comentários do Dr. Scofield no rodapé da Bíblia. Então, os comentários de Rotherham explicando por que na tradução ele não deixou, ele não traduziu como os outros, vinda, mas deixou presença. Ele explica por quê. Deixe-me continuar de onde paramos no culto anterior, onde estávamos lendo, através dos olhos, né, da leitura do irmão Liveio, as palavras do Dr. Rotherham. Sua presença corporalmente era a de alguém que implicou e exerceu poder, de forma que esse poder e presença habitavam excelentemente juntos. Bem, quando foi que o poder e a presença não andaram juntos? Rotherham diz, o poder era condizente com tal presença. E os três discípulos, os três discípulos, que era Mateus, quem é? Não. Aí é os evangelhos. Você vê como a gente pode confundir? Pedro, Tiago e João.
Se você começar com Mateus, você vai até Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas é Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos, eles foram favorecidos, ao mesmo tempo testemunharam ambos o poder e a presença. A dificuldade expressada nas notas, a segunda edição deste Novo Testamento, aquele que Rother traduziu, de modo a se render assim a este peso de evidência, quanto ao sempre converter parúcia por presença. Se aplica na aparente incongruência com respeito à presença, como um evento que aconteceria em um momento específico e que acabaria por se classificar com uma série de eventos. De uma série de eventos, como em 1 Coríntios 15, versículo 23. Como Rother, em suas notas explicativas, ele fala que era como em 1 Coríntios, então, por curiosidade, deixe-me só ver aqui o que ele tira de 1 Coríntios 15, 23, apenas para levar nosso pensamento de onde ele estava vindo. 1 Coríntios 15, 23, está escrito: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua parúcia. Na sua parúcia. Aí está mais uma vez a palavra vinda. Agora veja, tem um acontecimento e depois outros acontecimentos conectados com aquele. A parúcia, então, é um evento com uma série de interpolações. O irmão Diógenes colocou esta palavra interpolação de forma mais compreensível. Intervenções, com uma série de intervenções divinas. Então, isto é quanto à sua presença. Cristo, as primícias. E os que são de Cristo, na sua presença. Veja, porque todos teriam que ficar diante desta presença de Deus ou não serão arrebatados. Porque, afinal de contas, quando estamos falando da presença, nós estamos pregando sobre o arrebatamento. Agora, se você sabe que o rapto está conectado com o 7º selo, se você sabe que o rapto está conectado com a descida de Deus mesmo, com o mesmo Senhor descendo do céu com alarido de voz de arcanjo e trombeta, se você sabe que esta presença que sempre se pensou sobre vinda está junto com aquela escritura de Apocalipse 10, quando o grande mensageiro, Deus mesmo, o Cristo, o Espírito Santo, desce do céu com voz de brado, e claro, como é algo invisível, ele entrega a sua mensagem a um homem, ou ele falará através de um homem. É o versículo 7, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. E claro, quando estas escrituras se evidenciam e Deus unge um homem para pregar a sua mensagem, ele então vindica esse homem dizendo: eu estarei sempre ao teu lado, eu estarei contigo, inclusive se deixa fotografar. Agora me diga, o que adiantaria para nós estarmos falando sobre terceira etapa, para dizer que estamos pregando uma novidade, uma coisa nova, uma grande revelação, se não entendermos estas coisas? Desde o início eu sempre disse que estamos sempre pregando sobre os acontecimentos dentro do 7º selo, falando especificamente sobre esta etapa da palavra de Deus, de uma obra rápida que rodeia a terra, sem, no entanto, rotularmos qualquer coisa, qualquer ideia, mas levar as pessoas diretamente para as Escrituras, para que elas saibam dia e hora em que estão vivendo, e para que possam reconhecer o dia e a mensagem para este dia. Se você reconhece isto, você então poderá dar os frutos próprios para este tempo, o teu tipo de fé que é requerido de cada um de nós para este tempo, que não é outra coisa a não ser o batismo do Espírito Santo. Dá o fruto ao seu tempo, já que a árvore que vem de descendência, vem de raiz, de geração, para que cada árvore dê o fruto específico, convém que está recebendo a mesma vida, a mesma vida, a vida que vem de Deus, a vida que vem do Espírito, e o canal através do qual a vida de Deus vem até nós é a palavra, porém tem que ser a palavra original, verdadeira, da forma que foi apresentada, não é? Então, primeiro Cristo,
as primícias e os que são de Cristo na sua presença. Parece especialmente requerer aqui. O tradutor ainda sente a força desta objeção, mas desiste de aceitar sua posição sobre isto por mais tempo pela reflexão de que, apesar de tudo, a dificuldade pode ser imaginária. Se as palavras de Rother e os comentários do irmão Lee, em outras palavras, nós estamos tentando imaginar a palavra de Deus com a nossa própria inteligência. E nós estamos simplesmente imaginando algo, argumentando algo, porque a palavra imaginar quer dizer arrazoar. Significa invocar uma imagem. Tentar pensar que é assim, né? Isto tem a ver com raciocínio. Rother continua. A parúcia, em qualquer caso, ainda está no futuro e, portanto, pode estar envolvida numa medida de obscuridade que só o cumprimento pode clarear. Veja, ele disse: a parúcia está no futuro e pode estar envolvida com uma medida, um certo grau de obscuridade, quer dizer, as pessoas olharão e não enxergarão, não verão nada. Quando você está no escuro, totalmente escuro, a ausência total da luz, não te adianta muito estar com os olhos abertos ou fechados. Você não enxerga nada. Mas acender um palitinho de fósforo é uma faísca, né? Grande, você enxerga muita coisa. Veja, até que você passe de um palito de fósforo, passe para uma tocha maior, passe para a luz elétrica, consiga enxergar claramente como se estivesse sempre na presença do sol. Veja, porém, para chegar neste clareamento total e completo, só no seu cumprimento. E por que nós podemos hoje entender? Não temos desculpa de dizer: eu não consigo entender isso. Por que não podemos dar essa desculpa? Porque já passou o tempo do palito de fósforo, já passou o tempo do candeeiro, estamos no sol a pino, no sol do meio-dia. Não no meio-dia no sentido de hora, mas no sentido de clarificação, porque a mensagem viria no período da tarde. Mas era no entardecer, quando tudo estivesse escuro, que o sol brilharia. E se o sol brilha, então é luz completa. E esta clarificação só poderia vir no tempo do cumprimento. Podemos então falar destas coisas com clareza, com certeza, e você não pode dar desculpa por não entender, porque isto já está em cumprimento. Muitas coisas a respeito disso já se cumpriu. E estamos falando de um período de tempo que abrangeu anos se você nem tinha nascido ainda. Então, palavras que já chegaram em seu cumprimento. E irmão Branco disse: se chegou no seu cumprimento, então Deus pode então nos revelar isto. Ele então nos dá a interpretação disso. É o que Rother está dizendo aqui. Observe. A parúcia, em qualquer caso, ainda está no futuro. E, portanto, pode estar envolvida numa medida de obscuridade que só o cumprimento pode clarear. Agora, claro, ele disse isto lá atrás, nos anos 1800. Viu? Por isso que ele diz futuro. Então, não queira pegar as palavras agora, que eu estou dizendo no tempo presente, e pensar que é futuro ainda. Eu estou lendo para vocês o que escreveu Rother nos anos 1800. E o irmão Branham disse categoricamente: somente um homem que tem o Espírito Santo poderia dizer algo assim. Desta forma, nós sempre afirmamos que o homem do caráter e calibre de Rother, ele estava cheio do Espírito Santo, a ponto de compreender o que ele estava traduzindo das Escrituras. Vê? Somente o Espírito Santo pode dar esse esclarecimento. Ele continua: isso pode muito bem ser um período mais ou menos estendido. Então você vê que ele acerta aqui perfeitamente a coisa, porque não era um acontecimento momentâneo. Ele diz ser um período mais ou menos estendido. Não sabemos quanto tempo dura. Não sabemos. Durante o qual certas coisas devem acontecer e um evento vir e passar, como de uma série de intervenções divinas. Então não é um acontecimento só. Este acontecimento desenrola muitos outros.
é como aquilo que o Bruno fala no 7º selo, sobre aquele fogo que você solta e aquilo dá um tiro e dali sai mais um, dá o primeiro tiro e daquele sai mais 3 e tal, e ele disse, ele continua assim, de um pipoco, né, de um estronco sai outro, mais outro, mais outro. Agora, veja isto, se você pode olhar na Bíblia Sagrada e em tudo aquilo que o William Branham pregou com respeito ao tempo da colheita, com respeito ao tempo do fim, com respeito ao tempo do desvelar de Deus, com respeito ao tempo do rapto. E veja se você pode mostrar para alguém que o alarido, a voz e a trombeta são diferentes. Veja se você pode mostrar. Essas 3 coisas, alarido, voz e trombeta, não são diferentes. Não. São um e a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus faz todos os 3. Jesus faz as 3 coisas ao descer. E essa descida, este descer de Jesus, não estamos tratando do Filho vindo. Está se tratando de Jesus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus mesmo. Ele faz as 3 coisas em sua descida. William Branham disse que ele faz as 3 coisas ao descer. Alarido, voz e trombeta. Então é uma coisa só. E se você não recebe o alarido, você não recebe a ressurreição. O que é o alarido, amigos? É uma mensagem despertando o povo. Despertando o povo para que eles livrem-se do mundo. Livrem-se de tudo que o mundo oferece nesse tempo. Desperte-se. Levante-se dentre os mortos, dentre aqueles que estão sem Deus. Levantem-se. O alarido é isso. Agora, se a pessoa não recebe o alarido, não poderá receber a ressurreição. Vê? E, consequentemente, não receberá a chamada de ajuntamento. Porque somente os que receberam a voz da aclamação, que é o alarido, que é uma mensagem de despertamento, somente estes ressuscitarão dentre os mortos. E somente estes poderão ser juntados. Porque o alarido, na verdade, está fazendo todos os 3. O alarido em si está fazendo essas 3 coisas. E isso as pessoas precisam conectar bem. Então, é uma série prolongada de eventos, veja, envoltos em um evento. É uma série de acontecimentos, pequenos acontecimentos, vamos dizer assim, dentro de um acontecimento só. A parúcia de Cristo, a presença de Cristo, é para realizar tudo isto. Ou seja, é somente um evento do qual você poderia chamar de 3 sessões. As 3 sessões do rapto. Porém, tudo é um acontecimento só que nós chamamos o arrebatamento, não é? Porque ele faz todos os 3 na sua descida. Agora você lembre-se sempre, quando eu disse agora há pouco sobre a descida de Jesus nesse tempo da manifestação da presença, você tem que entender que Jesus é Jeová Salvador. A coluna de fogo que se encontrou com Paulo não era outra coisa a não ser isso mesmo. Estava tratando de Jesus, Jeová Salvador, Deus mesmo. Eu sou Jesus. E sempre as pessoas confundiram com o Filho de Deus. Agora, continuando aqui com o que disse Rother, uma série de intervenções divinas. Cristo é levantado como as primícias, que é um evento. Ele retorna e concede a sua presença, durante a qual ele levanta a si próprio. Isso é outro evento. Então você vê que esse camarada, esse precioso irmão, ele está bem, vamos dizer assim, está bem na linha do gol. Ele não está apenas chutando na trave, mas no sentido de que quando se chuta na trave é muito difícil o goleiro pegar a bola, né? Muito difícil. Ele vai bater a cabeça na trave. Então, se você quer mesmo fazer um gol, chute bem no cantinho da trave. Pegue de raspão. E se engana o goleiro, ele pensa que vai sair fora, né?
aquela coisa toda. Então, o camarada aqui, ele está bem no alvo. Veja o que ele diz. Isto é outro evento, no entanto, grande e prolongado. E finalmente vem outros eventos de agrupamentos que constituem o fim. Você vê porque eles perguntaram, quando serão estas coisas? Qual será o sinal de tua presença e do fim do mundo? Ou do fim das eras? Ou do fim da dispensação humana? Ou o fim desta geração humana? E Jesus começou a falar sobre muitos acontecimentos, não é isso? Muitas coisas Jesus citou em Mateus 24. Rotherham diz: então vem outros eventos de agrupamentos que constituem o fim. Consequentemente, depois de tudo, presença pode ser a mais ampla e permanentemente tradução satisfatória da palavra parúcia do Filho do Homem. Você tem na Bíblia vinda do Filho do Homem. Ali é parúcia do Filho do Homem. E Rotherham diz, a tradução satisfatória é presença do Filho do Homem. Amém. A presença do Filho do Homem. E isto foi e é absolutamente uma série de eventos dentro de um evento. Ou seja, agora você obtém a palavra parúcia tirada do grego, que significa estar próximo de. Está próximo. E isso tem a ver com o aspecto físico, não tanto com a vinda literal, mas a pessoa ali. A pessoa ali. E isto vem da palavra pareime. Pareime. Nós falamos sobre isso em cultos passados. E esta palavra pareime significa estar próximo. E é estranho, mas no plural significa, na verdade, propriedade. Propriedade. Por isso que quando ele brada como leão, ele está reclamando sua propriedade, reclamando seus direitos. Agora, quando você está falando de propriedade, você está falando de algo do qual pode arremeter os sentidos e pode ser classificado de acordo com os sentidos. Portanto, esta parúcia pode ser algo que pode ser, inclusive, avaliado literalmente, ou seja, como disse o irmão Branham, quando Deus desceu ao Egito com Moisés, isso foi o que ensinou o William Branham, quando Deus desceu ao Egito com Moisés, ele não somente apareceu em sinais e maravilhas, mas ele, na verdade, apareceu na coluna de fogo no Monte Sinai. Então, hoje, nós temos o seu retrato. O que o irmão Branham está dizendo? Nós podemos avaliar literalmente isto. Esta presença pode ser analisada pela ciência, pode ser comprovada pelas escrituras, comprovada pela história, comprovada pelas profecias, comprovada até pela ciência. Porque no tempo desta presença, Deus se deixou fotografar, coisa que não aconteceu lá no passado. Temos os registros. Mas agora não apenas temos registros, temos fotos que comprovam que Deus esteve aqui presente. Veja as palavras do profeta. Quando Deus desceu ao Egito com Moisés, ele não somente apareceu em sinais e maravilhas. E nesse tempo do fim, você sabe o tipo de sinal e maravilha que foi feito diante das pessoas. Mas ele, na verdade, apareceu na coluna de fogo, no Monte Sinai. Veja. Bem, nós temos o registro de um profeta falando sobre isto, né? Sobre o pilar de fogo que tem se manifestado. Você não estava lá, mas, no entanto, ele diz para você que não estava lá. Então, hoje, nós temos o seu retrato ou a sua fotografia. Então, você tem que se lembrar. Você pode desconsiderar a coluna de fogo, dizer, bem, isso não tem nada a ver com aquilo, não quero nem saber. Porque somente um profeta pode ver isto. Você diz, mas eu não vi. O que nós pegamos por uma máquina fotográfica, embora puramente científico, você pode até deixar passar. Você pode até dizer, isso é só uma fotozinha. Ou como disse o outro pastor, mas parece o rosto de Cristo mesmo, vira aí para ver. E não é que parece? Tá, mas ninguém pode negar o fato, a menos que eles sejam completos blasfemadores,
Ninguém pode negar o fato de que os sinais e maravilhas que Moisés teve, que Paulo teve, que William Branham teve, os indica completamente como profetas e dispenseiros do Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles pode negar isto, se é que essas pessoas conhecem o que aconteceu no ministério de Moisés, de Paulo e do William Branham. Então você vê, parúcia vem da palavra para, que quer dizer próximo, proximidade de, no local de. E você consegue entender isto. Também vem de outra palavra que significa a primeira pessoa, ou no singular, eu existo. Eu existo. O que o irmão Branham disse sobre dele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que o profeta disse a respeito disso? Ele disse assim, olha, eu sou o que sou. É as palavras que Deus disse sobre si mesmo. Então, o profeta de Deus disse, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Jesus, e ele aparece aos gentios, o que ele fará? Ele fará as mesmas coisas na forma do Espírito Santo e da coluna de fogo que ele fez quando ele esteve aqui em carne, se referindo a 2000 anos atrás. Agora, não é exatamente o que a Bíblia ensina? Sim, foi dito que faria a mesma coisa, o mesmo sinal. Então veja, os teólogos estão errados, os tradutores estão errados, os estudantes da Bíblia estão errados, as organizações estão erradas. Você não pode, sob qualquer consideração, fazer a Bíblia se alinhar com o tipo de coisa que eles ensinam. Não, de forma nenhuma, está tudo de ponta cabeça. Então vamos para Mateus 12, antes de concluirmos, vamos ver algo aqui rapidamente. Mas antes de irmos, Mateus capítulo 4, começando no versículo 12. Mateus 4, começando com o versículo 12, onde o irmão Branham introduz para nós a compreensão de Cristo aparecendo aos gentios na forma do Espírito Santo, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve em carne. Quando o irmão Branham traz este tema para a igreja, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, fazendo com os gentios o que ele fez naquele tempo, ele nos leva para Mateus 4, versículo 12, que diz, quando Jesus tinha ouvido que João estava preso, ele partiu para a Galiléia e, deixando Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Amém. Agora, poderíamos perguntar, será que ele mudou sua mensagem? Não, senhores. Veja o que o irmão Branham disse. Veja o que ele nos introduziu. Quando o profeta de Deus trouxe para nós a compreensão, a introdução desta compreensão sobre Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e realizando entre os gentios hoje o mesmo que ele fez quando esteve em carne, ele nos levou para esta parte da Escritura. Agora, você tem que saber que este Deus não mudou sua mensagem. E quando ele começou a pregar lá, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Agora, como acontece isto no tempo do fim? Como ele prega a mesma mensagem no tempo do fim? Quando ele se apresenta, ele diz, eis que estou à porta e bato, certo? Agora, qual foi a mensagem daquele que desceu? Ou deste, com letra maiúscula, que desceu? Parado bem na porta, batendo na porta, uma vez que ele é chutado para fora de sua igreja. O que acontece? Vamos voltar para Apocalipse 4, vamos ler isto para você. Diz aqui,
E aqui está a mensagem, concluindo no versículo 19. Apocalipse 3, versículo 19. A tantos quantos amam, eu repreendo e castigo. Na tradução normal que usamos está: eu repreendo e castigo a todos quantos amam, não é? Bem, a tantos quantos amam, eu repreendo e castigo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. Veja, você percebe que a mesma mensagem dirigida aos gentios no tempo do fim, que ele pregou quando esteve em carne, lá na Galiléia, Galiléia dos gentios: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então a mesma mensagem ele prega quando no período de Laodiceia ele é expulso da igreja e ele fica do lado de fora, batendo na porta. Quando eles disseram: quando virá o reino? Lembrando de Mateus 24, a pergunta de Jesus: quando serão estas coisas? Quando acontecerá isto e aquilo? Quando virá o reino? O que é que ele respondeu naquele tempo? Ele disse: ele está em vosso meio, não é? Ele está entre vós. O reino de Deus está próximo. Aquele que está na porta batendo no tempo do fim, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele está pregando, outra vez: arrepende-te, arrependam-se. A mesma mensagem, arrependimento. Se esta mensagem, meus amigos, se ela não tece a Bíblia perfeitamente de um lado a outro, de Gênesis e Apocalipse, eu não sei o que mais poderá fazer. Se esta mensagem não nos conecta com toda a Escritura, de ponta a ponta, então é melhor você ficar longe disso. Procure algo que deixe a Bíblia interligada completamente, perfeitamente, de Gênesis e Apocalipse. Se o homem que você está ouvindo não pode ter-se isto de um lado ao outro, fique longe dele. Fique longe. Não vá além da sua vocação. E creio que até que isto fique mais claro para nós, o que nós temos até hoje, com certeza, é algo que você não tinha ontem, que ninguém poderia te dar, a não ser Deus mesmo tendo misericórdia de nós nesse tempo e levando a nossa compreensão para um entendimento que estava além da nossa imaginação, do nosso pensamento. Aquela pergunta que a irmã Júlia sempre fazia: a mensagem não pode ser somente isto, né? A mensagem não pode ser apenas isto. Aquela pergunta dos anos 90. Não pode ser somente isto a mensagem. Realmente não era. Nós só não tínhamos maturidade suficiente para entender o que era a mensagem, né? Para saber o que é a totalidade da mensagem. Agora, o irmão Branham disse categoricamente que isto tinha a ver com os gentios. Isto que acabamos de citar. Ele disse que Cristo estava obrigado a vir e fazer ao povo gentil o que ele fez para Israel. E veja, onde ele obteve a palavra obrigação? Ele disse que ele está obrigado a isso. O mesmo que Jesus fez com o povo de Israel, ele está obrigado a fazer com os gentios. De onde o irmão Branham tirou esta palavra obrigação? Ele obteve isto do fato que ele disse: Jesus, que era homem, mas pré-existente. Ele disse que ele sabia exatamente quem ele era, em virtude da Escritura na boca dos profetas relacionada a ele. Jesus conhecia as palavras dos profetas. Tanto é que ele está escrito nos profetas, está escrito na lei, para que se cumprisse o que disse Isaías. Então Jesus sabia qual era a sua identificação na Escritura, como João Batista sabia qual era a sua identificação na Escritura. Quando perguntaram a ele quem ele era, se era um dos profetas, se era o Cristo, se era isto ou aquilo, ele apontou nas Escrituras e disse: eu sou a voz que clama do deserto, não foi? Passamos por isso no culto anterior. Jesus também sabia, ele era pré-existente. E, no entanto, também ele sabia o que as Escrituras disseram, ou o que os profetas disseram relacionado a ele. E quando ele viu e soube de seu cumprimento, ele pôde se identificar perfeitamente naquelas Escrituras. E, portanto, a compreensão que eu tenho de que ele estava obrigado a vir aos gentios é por causa da Escritura. A compreensão que William Branham tinha
dizendo que o mesmo que ele fez ao povo de Israel, ele tem que fazer com os gentios, ou ele teria que fazer aos gentios, esta compreensão veio das Escrituras. Agora, você sabe, eu falei sobre Mateus 12, não é? Falei agora há pouco sobre Mateus 12, que Mateus 12 vem de Isaías 42. Mateus 12 vem de Isaías 42. Agora, diz aqui, já temos lido isto, inclusive, nós já temos lido, então deixe-me apenas fazer esse comentário para vocês. Diz que ele curou um homem no dia de sábado. E a cura do homem não era a questão. A questão era a má compreensão da palavra de Deus pela própria interpretação deles, tornando a palavra de Deus nula. Foi levantada uma grande questão ali, porque o homem foi levantado dia de sábado, curado dia de sábado. O problema não era este. Era por eles terem interpretado a Escritura, deixado aquilo de forma nula, não é? Anulando a Escritura pela própria tradição. Quando você faz uma interpretação, uma avaliação à parte desta palavra, não importa o que você diz sobre a promessa de Deus, isto é nulo, isto não é válido. Você cortou a sua garganta com respeito a isto, ou você matou a si mesmo, você cometeu suicídio. Quando você interpreta ou faz uma avaliação da Escritura a parte do seu contexto, ou fora do que realmente o Espírito Santo está dizendo, você está cometendo suicídio. Se você nega os dias do Filho do Homem, você está acabado. Se você não entende, não compreende, quer dizer que você não viu. Se não viu, passou por alto. Então você não nasceu de novo. Porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver. E ver significa entender. Então, se a pessoa não entender corretamente os dias do Filho do Homem, esta pessoa está acabada. Se você não nega isto, mas interpreta isto de forma errada, você também está acabado. Você pode dizer, não é possível, isto é muito duro. Isto é exatamente correto. Entenda isto, somente 8 pessoas entraram na arca. Somente 8 entraram na arca de milhões de pessoas que existiam. O que significa uma porcentagem que é muito, muito, muito minúscula em relação aos que se perdem. O irmão Bruna disse, eu não sei se é 8, 800, 8 mil, ou o que seja, 1 milhão. Não sei. Agora, ele sabe que não existe 1 milhão. Né? Ele disse, haverá pessoas vivendo fora do arrebatamento. Veja, por que fora do arrebatamento? O que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? Ele disse, o que você sabia sobre o arrebatamento? Esqueça, está tudo errado. O rapto acontece em 3 fases: alarido, voz de arcanjo e trombeta. Não é questão de se eu vou ser arrebatado, será que Deus vai me arrebatar? Mombrano nos ensinou que o arrebatamento está acontecendo, ou você está nele ou fora dele, não existe meio termo. Ele disse, haverá pessoas vivendo fora do arrebatamento, que eles nem mesmo sentiriam falta disto. Então o arrebatamento acontece, não é? Cada uma das fases até que se culmine até o final, e as pessoas não sentirão falta disso. Vê? Então ele disse, põe a palavra, toda a palavra junto, não pegue somente uma coisa, ou você estará fora. Observe, quando Jesus soube disso, quer dizer, eles empregaram um concílio contra ele para destruí-lo naquele tempo. E você pode destruir um homem sem matá-lo, claro. Você pode arruinar sua reputação, você pode tirar suas referências de caráter e todas aquelas coisas. Você pode dizer coisas que não são verdades ou levar adiante uma fofoca com o intuito de matar aquela pessoa e fazer com que as outras pessoas acreditem nisto ou levem isto adiante, como muitos fizeram e como também fez um rufião pentecostal. O irmão Oliveira fala a respeito de um camarada, e ele diz, a filha dele se casou com aquele sujeito que escreveu o hino, creio que é pouco acima do monte, coisas assim. Então ele estava por cima do monte, tudo bem? Ele disse, o irmão Brana tinha um espírito mediúnico.
Agora, eu posso ficar aqui de pé e lhe dizer que o homem irá para o lago de fogo, disse o irmão Oliveira. O irmão Oliveira disse que esse camarada, um rufião, quer dizer, um falador pentecostal. Esse camarada disse que o William Branham tinha um espírito mediúnico, porque o William Branham discernia os pensamentos do coração, não é? A vida das pessoas e tudo. O irmão Oliveira disse: agora eu posso lhe dizer, né, que este homem irá para o lago de fogo. Agora você sabe que você não pode falar determinadas coisas com qualquer pessoa, né, com as pessoas. Mas o irmão Oliveira disse: este camarada vai para o lago de fogo. Agora, o que está você tentando dizer? Se você quer permanecer estúpido, fique estúpido. A palavra de Deus comprovou isto. Agora, está vendo aquele quadro? Você está vendo aquele simples quadro com William Branham e aquela luz por cima da cabeça? Você tem ali a foto da própria coluna de fogo. Veja. Agora, pense nisto. Você pode blasfemar de Jesus, o Filho do Homem, lá atrás, como eles fizeram. Mas nesta hora, você não pode fazer isto. E você poderá ver isto através das Escrituras. Lá chamaram Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios, filho ilegítimo, de qualquer coisa que quiseram chamar. Mas nessa manifestação de Deus no tempo do fim, não brinque com isso. Blasfeme agora e não há mais perdão. O livro de Hebreus lhe diz categoricamente: não há nenhum lugar para conversão, para arrependimento, se você der as costas para o que Deus está fazendo nesse tempo do fim. Não há misericórdia, não há perdão para aqueles que deixar esta mensagem. Viu? Agora, eu poderia me adiantar aqui e citar mais coisas, não é? Porém, com o tempo a gente vamos pensando sobre isto. Naquele tempo, Jesus disse: aquele que falar alguma coisa agora contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Quer dizer, nesta manifestação lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, vê? Agora você pensa que ele estava tratando do que aconteceu no dia do Pentecostes, do que veio Pentecostes? Não, senhores. Era na geração final que viste esses acontecimentos serem repetidos. Porque o que acontece no ômega foi o que aconteceu lá no alfa. E o que aconteceu lá, aqueles que rejeitaram, blasfemaram, pisotearam, houve perdão, perdoam. Eles não sabem o que fazem. Mas Deus deixou este período de 2000 anos. 2000 anos. Vê? E com todos os apontamentos a respeito do tempo do fim. Temos todas as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João. Interpretaram errado, traduziram errado as partes principais que eram necessárias para a compreensão, mas de alguma forma Deus levou a clarificação disto. Mesmo que no tempo dos reformadores, os primeiros reformadores, não se compreendeu estas coisas, mas no tempo de Lutero, ele trouxe à tona tudo de novo. O Espírito Santo ungiu aquele homem para trazer o significado das palavras de Jesus com respeito à sua presença. E o que Lutero estava escrevendo era o que viria no futuro. Isto foi nos anos 1800. Em 1906, houve o derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa. Em 1909, o pilar de fogo foi visto pela primeira vez, depois de 2000 anos, na cabana de um profeta. O que acontece dali por diante, meu amigo, não é do homem. Não é do homem. Falamos sobre o William Branham apenas como um vaso que Deus utilizou, mas todo o foco do nosso aprendizado é sobre a presença de Deus e o que ele faz com a sua presença. Vê? Unge um homem, tira o homem de cena e aquela unção passa para as outras pessoas para crer na mesma doutrina, no mesmo evangelho, para receberem o mesmo batismo do Espírito Santo. Então, blasfemou do Filho do Homem lá atrás, ok, você há de ter um tempo. Mas blasfemar dessa manifestação de Deus nesse tempo, dar as costas a isto, ter isto como nada, não existe perdão
nem aqui, nem lá, porque a pessoa crucificou conscientemente pela segunda vez o Filho de Deus e expôs a vergonha, se tornou uma pedra de tropeço, se tornou escândalo, ou fez da palavra de Deus um escândalo. E é dito que não há misericórdia para esse tipo de coisa. Então, que Deus tenha compaixão de nós, né? Que Deus nos ajude. Então, em outro culto, para não nos estendermos muito aqui, nós vamos então estudar um pouco Mateus 12, porque não dá para a gente levar tudo de uma só vez, né? Não dá para a gente levar todo o eito, é como limpar a mata, né? Você leva uma parte e deixa uma parte para trás, não é isso? Eu falei até de manhã, agora até demais. Sim, pois é. Quando a gente está limpando o mato, a gente tem toda a mandioca ali para limpar, mas a gente não consegue levar todo o roçado de uma vez. Leva umas 2 braçadas, deixa até em cima, depois volta de novo, né? Até que está tudo limpo. Está tudo limpo. Vamos colocar de pé e vamos agradecer a nosso Deus. Pai bendito, no nome de Jesus, nós pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Bem sabemos que estes acontecimentos do tempo final não diz respeito ao homem ou à boa vontade do homem, mas é tu mesmo, assim como no passado, até mesmo homens como Faraó foram instrumentos nas tuas mãos. Foi tu mesmo que endureceste o coração de Faraó para que aquelas outras coisas pudessem estar acontecendo, e os filhos de Israel, vendo a tua mão forte e poderosa, e assim saberem que tu, quando assumes o comando da batalha, não há inimigo que não seja derrubado e derrotado. Então, nós necessitamos da compreensão do teu Espírito para saber o que estás realizando neste tempo do fim, para sabermos como estás trabalhando, quais os meios e os fins, qual o significado de tudo e o que é melhor para nós nesta hora. Pedimos que o Senhor direcione nossas ações, nossas vidas, nosso desejo, nossos pensamentos, que o Senhor nos perdoe, Senhor, porque somos tão desobedientes. Bem sabemos que somos filhos do Altíssimo. Então, grande Deus, nos leve a cada dia para este canto apertado, onde nós não encontremos mais conexão com esta terra, com este mundo, Senhor, para que não cheguemos a agir como os filhos da desobediência. Tenha misericórdia de cada um de nós, teus filhos. Oramos, implorando o teu poder sobre as nossas vidas, a virtude do alto, Senhor, e que a nossa mente seja cada dia esclarecida pela tua verdade, que não sejamos apenas ouvintes dela, mas cumpridores da tua palavra, que haja arrependimento em nossas vidas, Senhor. Não sabemos por quais etapas teremos que passar e quais as fases que passamos no nosso aprendizado, no nosso dia a dia. Bem sabemos que quando criança não temos nenhuma ideia do que virá no futuro ou da modificação que virá sobre nosso entendimento, nosso corpo, nossa mente, nosso desejo. E assim também, Pai, não sabemos o dia do amanhã, apenas o nosso desejo é estar firme na Tua presença. Sempre foi esse desejo, desde quando aceitamos Tua palavra, desde quando começamos a ouvir e soubemos que era verdade, que era a Tua palavra. Nunca chegou em nosso entendimento que no futuro nos desviaríamos, ou deixaríamos para trás, ou daríamos as costas, ou faríamos coisas das quais nos envergonharíamos. Senhor, se isto acontece em nossas vidas, e sabendo que Tu conheces todas as coisas e conheces o fim desde o princípio, Tu sabes pelo que havemos de passar, pelo que estamos passando, e pedimos a Tua intervenção divina sobre as nossas vidas. Senhor, seja o que for que tenha que ser feito, que o Senhor faça em nossas vidas, mas nós não queremos andar pelo caminho errado, não queremos ir por aquele caminho largo, não desejamos nem para nós, nem sequer para os nossos inimigos, a tormenta que virá, ou o lago de fogo que está preparado para o diabo e seus seguidores. Ajuda-nos, Pai, que a cada dia, mesmo o caminho sendo estreito e espinhoso, mas que o Senhor nos tome pela mão e nos leve, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que a nossa mente esteja fixada não nos problemas da estrada, da caminhada, mas no alvo que está na frente. Bem sabemos que é verdadeiro. Homens como Paulo deu a vida por isto, e disse: desde agora a coroa da justiça está guardada, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ó Pai bendito, no nome precioso de Teu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome,
que nós imploramos o teu poder sobre as nossas vidas nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, Deus os abençoe, Deus os guarde até o culto de sexta-feira.